E agora, estudo bíblico e comentários e análises técnicas com o irmão Peter Pettini. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Damos prosseguimento à lição 5 do livro profético de Jeremias. Convido os irmãos para a oração. Oremos. Amado Deus e nosso Pai, entramos em Tua presença pelos méritos do Senhor Jesus. Aqui apresentamos nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Pai, clamamos pelo Teu Santo Espírito Santo para dirigir a mais esse estudo, para que os nossos amados ouvintes possam ser alcançados e possam ser preenchidos com o dom do conhecimento e propagar e disseminar as verdades pelos quatro cantos da terra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, damos prosseguimento ao capítulo 5, ainda a segunda parte do livro do profético de Jeremias, que contém as mensagens voltadas para Judá, as mensagens que são mensagens para que Judá se arrependesse antes que caíssem em mãos da Babilônia. Amados, a parte 2 do livro profético contém mensagens, ainda agora até o capítulo 5, uma mensagem voltada para Judá. Até o capítulo 20, ela contém mensagens específicas, profecias genéricas, sem datas. Mensagens voltadas para Judá sobre o arrependimento. Do capítulo 2 ao capítulo 5, são voltadas para que Judá conscientizar a necessidade do arrependimento, da Betânia, de Tchuvá. Prossigamos ao capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos, buscai pelas suas praças, a ver se encontrais alguém, ou se há alguém que pratique a justiça, ou busque a verdade e eu lhe perdoarei. Amados, é enfático a mensagem de que a justiça não mais praticada, aos pobres desprezados. Os reis somente buscavam alianças com reinos pagãos, o sábado e os mandamentos não mais observados, não mais guardados, e Deus usou a boca do profeta Jeremias para que eles se convertessem a tempo. Amados, nós vivemos o tempo do fim, e o nosso tempo é escasso. Não existe mais tempo a perder, tempo para fazer grandes projetos, grandes planejamentos, orçamentos. Nós devemos sim investir a implantação da nova ordem de Deus, a implantação do reino de Mashiach, de Jesus, porque nós vivemos como antes do tempo do dilúvio. Amados, o verso 1 do capítulo 5, Deus é enfático. Deus quis que eles se despertassem de um sono espiritual. Assim também aos nossos dias. Existe um paralelismo como pré-anúncio de destruição, como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Deus respondeu a Abraão que nenhum morador pudesse ser encontrado justo, então ambos seriam destruídos. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos, buscai pelas suas praças, a ver se encontrais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Amado, Deus não sente prazer na destruição de ninguém. Deus quer salvar a todos. Deus, pelos seus atributos incomunicáveis, a sua onisciência, onipotência, onipresença, Deus sabe. Mas existe a possibilidade, a graça e a cada um a escolha para que possa ser salvo. Amados,
um filósofo que viveu por volta do século 4 e 5, chamado Diógenes, um profeta chamado Diógenes, que procurava um homem honesto pelas vias de Atenas. Amados, os sofistas foram um grupo, um período de filósofos que buscavam, ao contrário da argumentação dos socráticos, buscavam que a verdade fosse relativa, o relativismo, a oposição entre natureza e cultura, a natureza da alma. Os sofistas defendiam que há uma natureza passiva e poderia ser modelada pelo conhecimento que vem do exterior. A resistência de alguma pessoa oferece algo que é dito e proveniente da capacidade para refletir e questionar, e sim decorrência da inabilidade discursiva do orador. Rejeitavam questões metafísicas. Os sofistas estavam muito empenhados a resolver questões da vida prática da cidade, ao se concentrar os seus esforços para pensar sobre que fosse útil questões como origem dos seres, a vida pós-morte, existência de deuses e questões de ordem metafísica, habilidade para argumentar. Ainda as teses que fossem contraditórias também foi um dos seus fundamentos. O trabalho dos sofistas respondia à necessidade do período, como o desenvolvimento e a consolidação da democracia em Atenas. Foi imprescindível desenvolver a habilidade de argumentar, um público defender suas próprias ideias, convencer a maior parte da Assembleia. Amados, os mais conhecidos sofistas, como Protágoras, que viveu entre os anos 490 a 421, Górgias de Leontinos, que viveu entre 437 a 380, Hípias de Elis e Sócrates de Atenas, Licófron, Trasímaco e Protágoras. Protágoras foi um sofista relativista. A verdade é subjetiva e relativa, não objetiva absoluta. E nós sabemos e nós devemos ser contrários, nós como cristãos, ao relativismo. O relativismo é um mal que aflige a sociedade, assim como o narcisismo e o imediatismo. São maus que afligem a sociedade. O inimigo de Deus quer que o povo tudo considere como normal, a infração, a lei, a imoralidade, tudo uma questão como subjetiva, mas não, que Deus diz deve ser levado em conta. A ética, que é a ciência da moral, vai muito além à concepção restrita humana. Para o relativista, se uma pessoa está com febre ou má, ela pensa que a temperatura do ambiente está baixa. É uma questão de como ela vê e não como é a realidade. Ainda que esteja forte, os termômetros apontem 40 graus, amados, nós não devemos viver assim. Diógenes Laertius, que foi um filósofo oposto à categoria, à escola dos sofistas, mais tendente aos socráticos, a buscar uma argumentação, a buscar uma lógica, uma fundamentação por meio de métodos, como a maêutica de Sócrates. Ele fez críticas ao Protágoras, que foi um filósofo sofista que defendeu o relativismo. Também Platão objetou todas esses sofismas, as crenças, que todas as crenças são verdades, também é verdade. A técnica argumentativa de um sofista foi registrada por Protágoras em sua obra Antilogia. Antilógica é um recurso para preparar para debates, pois ao se conhecer profundamente os principais argumentos contra e a favor de um determinado tema, é possível defender qualquer posição sobre essa e objetar a eficácia dos argumentos dos adversários. Amados, os sofistas foram muito criticados por não se tratar de uma escola filosófica. Amados, aqui é advertência para que o povo deixasse
como os sofistas, o relativismo, buscar o seu próprio padrão de vida e adotá-lo como verdade. E Deus clamou para que fossem reparadas, a justiça social, a tzedakah, e o povo voltasse a guardar os mandamentos e a religião verdadeira, o relacionamento com o Eterno, a pôr em prática os princípios e a viver o seu caráter, um relacionamento vivo que produz benefícios para a mente e corpo. Amados, esse clamor deve ser também o clamor voltado para a igreja. A igreja necessita voltar para a prática da justiça social. Seguimos a leitura agora, o verso 2. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente fazem juramentos. Amados, Deus quer sinceridade, tão certo como vive o Senhor. O fato de usar o nome do Senhor em seus juramentos não é prova de que realmente estão convertidos, pois fazem juramentos com base mentirosa. O verso 3: Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, e não sentiram dor. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que a rocha, não quiseram voltar. A todo momento, a raiz, racholish, do verbo lashu, do tchuvá, do arrependimento, do voltar para o Eterno, voltar para o Senhor, ele é enfático, ele percorre a temática dos capítulos 2 ao 5, para a fidelidade, busca-se a sinceridade. O verso 4: Eu, porém, disse, deveras, estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, não o juízo e também o juízo do seu Deus. A palavra aqui também se encontra o verso 5, também, e também 2 Reis, o livro histórico, a seção dos livros históricos, um dos livros históricos, 2 Reis, escrito por profeta Samuel, capítulo 17, verso 26, significa a lei divina, a religião. Eu, porém, disse, deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Não sabem o juízo do seu Deus. Refere-se à comunhão verdadeira, o relacionamento, a religião verdadeira. E o verso 5: Irei aos grandes e falarei com todos, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas esses juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Todos que dispõem tempo para aprender e conhecer os mandamentos de Deus, Deus quer um povo que obedeça, não por obedecer, mas que esteja implantada a lei de Deus em suas mentes, disposto a viver, a morrer por Jesus, disposto a dar a vida. Dar a vida significa não apostatar-se, significa não recuar, significa não olhar atrás, significa ir avante. A conversão é diária, não é de noite para o dia. Permitir que o Espírito Santo impregne as verdades em nossas mentes, para que cada vez mais nós nos aproximemos do caráter de Jesus. E o verso 6: Por isso o leão do bosque os feriu, o lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair da cidade será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. A palavra apóstase é distanciamento de Deus. A nação está tão desesperada quanto um homem em uma floresta, perdido pelas bestas feras. Os desertos e não são vespertinos. Dos desertos, o verso 6: A nação está desamparada, mas não volta-se para o seu amparador.
Deserto é o lugar que existe salvação. Como a salvação, quando alguém se encontra em deserto, ela vem quando nós deixamos nos guiar pelo único que sabe conduzir o deserto. O deserto não é sutil para a espécie humana pecaminosa. Só se sai do deserto quando se é guiado pelo conhecedor do deserto. Quem criou o deserto, quem conhece todos os detalhes de um deserto. O deserto é um lugar que é quase que irresistível viver pela manhã, pelo extremo calor, e à noite o extremo frio. Animais nocivos, animais venenosos e lugar de escassez d'água. Amados, somente quando nós voltamos para a fonte, nós encontramos saída do deserto. Judá necessitou encontrar a fonte. O verso 7. Como haver isto te perdoaria, que os filhos me deixam a mim, e fazem juramento pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. A prática do povo Judá a esse tempo foi envolvimento com a prostituição, com a idolatria e o adultério. Eles preferiram satisfazer os apetites, o apetite também que levou incontrolável ao primeiro homem a cair. As cinco vias devem ser vigiadas. O verso 8: como cavalos bem fartos levantam-se pela manhã a rixar cada um a mulher do seu próximo. Amados, esse termo significa imoralidade. Cada homem a aproveitar-se da mulher do próximo. Não refere-se a cavalos alimentados pela manhã, mas sim o termo da imoralidade, prática de Judá, principalmente durante os períodos de Josias, o seu filho Joacás, Joaquim, o irmão Joaquim e o filho de Joacás, Zedequias, último rei de Judá. O verso 10, o verso 9: deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vigiaria, ou se não vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Amados, todo ramo que não estiver ligado será lançado fora. Todo ramo que não pertencer à família de Deus será lançado fora. Castigar e não visitar. Deus é enfático. O verso 10, Jeremias, assim como Isaías em seu capítulo 10, do 5 ao verso 34, vê Deus a atenar a uma nação estrangeira para que venha castigar a esse povo. Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Viria assim o exército babilônico. Convido os irmãos para Isaías, capítulo 10, e o verso 5. Ar da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como cajado em suas mãos. Assim como a Síria afligiria o norte, o reino que bateu a Síria, chamado Babilônia, cujo pai foi Nabopolassar, pai de Nabucodonosor II, seria o próximo e agora usado como vara para afligir o reino do sul, Judá. A vinha e não muros, gavinhas e não ameias. Vinha de Israel será devastada, porque aleivosamente se houver contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Amados, como anteriormente nós havíamos apontado aos capítulos anteriores, em seu capítulo 3 do próprio livro de Jeremias, o termo aleivoso não é rebelde. Rebelde é obstinação, é obstinado. Alguém rebelde é alguém obstinado, teimoso.
Aleivoso é alguém desleal, desleal à lei de Deus, desleal aos princípios de Deus. Aqui o termo aleivosamente, deslealmente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. E o verso 12, negaram ao Senhor e disseram, não é ele, nenhum mal nos sobrevirá, nem veremos espada e fome. E até os profetas serão como vento, porque as palavras não estão com eles, assim lhes sucederá. Esse verso continua a apresentar a declaração dos incrédulos. Os profetas que anunciam a maldição são tacos cheios de vento, e suas profecias ameaçadoras só se realizarão para eles próprios. Existe aqui um jogo com a palavra ruah, que significa espírito e vento. Os profetas criam que receberam o Espírito de Deus. Haruah Elohim. O povo replicou, só passa vento. Amados, assim também são todos que não permanecerem, todos que não recebem o discernimento, um dos dons de Jesus, de Deus, Isaías 11:12. O discernimento para discernir. Quando Deus diz 144 mil, são 144 mil e não 145 mil. Quando Deus diz 7 pragas, são 7 pragas. Quando Deus diz 7 trombetas, são 7 trombetas. Quando Deus diz 7 igrejas, são 7 igrejas. Quando Deus diz 7 selos, são 7 selos. Amados, Deus é enfático. Quando Deus diz, existe a verdade, a sinceridade. Amados, um cuidado entre sofistas que apoiam o relativismo e a escola socrática, que usa o argumento, a lógica para buscar a verdade com coerência. Amados, quantos ainda vivem como os sofistas e ainda existe quem viva como socráticos? Evidentemente, não é pelo próprio conhecimento que se chega à salvação, é pela graça, mas Deus concede o dom do discernimento para que possamos não ser presas fáceis a heresias. O verso 13, e até os profetas serão como vento, porque a palavra não está com eles, assim lhes será sucederá. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras em tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Estavam entregues. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, é uma nação robusta, é uma nação antiguíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás que eles falaram. Amados, escrita cuneiforme, da esquerda para a direita, padrão gramatical, enfim, uma língua, uma terra, cultura que lhes seria como fogo. Eles seriam atormentados. Assim foi a Babilônia por 70 anos. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são poderosos. A proeminência do reino babilônico, o afã pelo ouro, o afã pelo sangue, o afã pelo materialismo, o afã pelas riquezas, o afã pela luxúria, o afã pelo apetite, o afã pela cobiça. Amados, o afã pela idolatria. Babilônia é um símbolo, é um sistema, foi um reino e hoje continua. Roma é Babilônia, Roma é continuidade, é o chifre pequeno que leva o título da mãe das meretrizes, Roma, que assola o mundo. Quando Jesus esteve à terra, Roma. Quando Jesus voltar, Roma outra vez. Amados, existe em todo o período dos 66 livros o protagonista, de um lado, Nosso Senhor, do outro, o anjo rebelde. De um lado, a implantação do reino de Deus, a nova ordem de Deus. Do outro, a implantação da nova ordem do mal. Antes que a nova ordem de Deus viesse a ser implantada, será implantada a nova ordem do mal. Continuemos o verso 17. E comerão a tua cega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas, as tuas vacas,
comerão tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas, em quem confiavas, abatê-las-ão a espada, e eles comerão os filhos, suas filhas. Amados, esse sentido foi o sentido de que a fome assolaria. E de fato, a fome foi extrema, a ponto de que os próprios pais foram muitas vezes, para que não morressem de fome, a prática extrema, atroz de atos canibais. Contudo, ainda aqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. Deus pouparia, porque ao longo da história sempre poupou um remanescente. Verso 19: sucederá que quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos de vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. A justiça e o juízo de Deus, assim como quiseram a deuses estranhos para a terra estranha. Se quisesse o Deus verdadeiro, único, a terra próspera, a terra única, a terra prometida seria preservada. Anunciai isto à casa de Jacó e fazei-os ouvir em Judá, dizer: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, e tendes ouvidos e não ouvis. Amados, Deus é o governador moral do universo e deve julgar o seu povo rebelde. Porventura não me temereis a mim, diz o Senhor? Não temereis diante de mim, que pus areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não transpassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a transpassarão. O verso 23, mas esse povo é de coração rebelde, obstinado e pertinaz, rebelaram-se e foram-se. Verso 24, e não dizem em seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia, e ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da seca. Amados, a estação da colheita, entre os meses de abril e maio, deveria ser uma estação seca, e as chuvas estragam a colheita, conforme Provérbios 26, 1. Amados, Deus permite a seu tempo as estações, mantenedor, e o homem também deveria ser o guardador, mantenedor do meio ambiente e distinguir o tempo certo e discernir o tempo da colheita, o tempo das chuvas temporã, da estação temporã e da serôdia. Deveria também guardar o mantimento durante a preparação do sábado, e isso o povo já não mais fazia. Não lhes restava somente a entrega, o juízo, a entrega em mãos da Babilônia. Verso 25, as vossas iniquidades desviam essas coisas, e vossos pecados apartam de vós o bem. Amados, iniquidades são os maus pensamentos, e a prática a não fazer o bem é pecado. Pecado não é só transgressão à lei, a omissão ao bem também é pecado. Amados, verso 26, porque ímpios se encontram entre o meu povo, caminho a espiar, como quem arma laços, põe armadilhas com que prendem os homens. Uma repreensão ao rico perverso que oprime o pobre. Assim também existem em nossos dias irmãos que receberam as bênçãos do Senhor e retêm as mãos para os necessitados, para os pobres. Omitem-se as ofertas, omitem-se a assistência social, mas eles podem sim, e não sabem, e são, muitas vezes, são armadilhas, preparam armadilhas e também não permitem ou que muitos alcancem ao conhecimento. São como que muros caiados, como diz Jesus, não buscam a salvação e ainda impedem que outros sejam salvos. No verso 27, como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas asas estão cheias de engano, por isso se engrandeceram e enriqueceram-se. As aves eram pegas como uma rede, os homens, eles envolvem a rede com cordas quando a ave é apanhada. Depois passam as aves para um cesto e uma gaiola, conforme Miqueias 7, verso 2. Os homens que engendram maldades, perversidades, a fim de conquistarem espaços, territórios, a fim de conquistar e deixar outros para trás, quando deveriam compartilhar. A igreja é um lugar de compartilhamento também, conforme Atos 2. Verso 28, engordam-se, então estão nédios, ultrapassaram aos seus feitos os malignos,
não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, não julgam o direito dos necessitados. Verso 29, porventura não castigarei eu por causa de tudo isso? Diz o Senhor, não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda está a fazer sobre a terra. O verso 31, os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas suas mãos, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disso? Aqui uma repreensão dos falsos profetas e sacerdotes corrompidos, que se lhe sujeitavam. O termo espantosa e não maravilhoso, de mãos dadas com eles, assim dão as suas ordens. A corrupção do governante, do sacerdote, do guia eclesiástico, todos, e do povo. Amados, não restou outra saída senão entregar-lhes. Amados, pensai profundamente, orai. Os dias estão abreviados e não dispomos de muito tempo. O mundo está ao mar de corrupção. O Estado, o governo, a igreja, o povo, a sociedade. Nós devemos estar unidos, porque entre o joio existe o trigo. Amados, que a mão poderosa do Senhor, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vossa vida, a abrir, o Espírito Santo a abrir a vossa mente, e que a igreja desperte-se enquanto ainda a porta da graça está aberta. Até o próximo encontro, ficai em sua presença e a paz do Senhor Jesus. Amém. Você ouviu Estudo Bíblico com Comentários e Análises Técnicas com Peter Pettini.